Alô, meu povo, aí nós aqui de novo, né? Gente, agora para falarmos um pouquinho sobre cada uma das circunstâncias judiciais em espécie, né? Na última aula eu falei para vocês questão do cálculo. E eu já havia falado das circunstâncias judiciais em espécie, cada uma delas. Mas, para desencargo de consciência, resolvi retomar o assunto em relação a essas criancinhas. Então, vamos lá, são 8. Começando pela culpabilidade. Gente, o que é que eu quero destacar para vocês no exame da culpabilidade? Olha só, eu até coloquei no comecinho, dimensionar a culpabilidade pelo grau da intensidade da reprovação penal. Ou seja, analisar o quê? Expressar aquele plus, aquela culpabilidade que transcende aquilo que é natural a o tipo penal. Então, o que não pode ser analisado? O réu, ele tinha a consciência da ilicitude. É lógico que ele tinha consciência da ilicitude, é lógico que ele tinha que ter a ciência do que ele estava fazendo. Então, o simples fato de haver consciência da ilicitude não pode, por si só, ser utilizado como elemento para majoração da culpabilidade. Da mesma forma que não... Ó, tem um mosquito passando na frente da câmera, vocês viram? Olha só, da mesma forma que não se pode analisar a questão da existência de má fé. A questão da existência de má fé e a questão da da consciência da ilicitude, isso são elementos que fazem parte da formação da culpa. O que eu estou analisando na culpabilidade é assim, qual foi a intensidade do dolo, o quanto o réu procurou o resultado ilícito. Então, eu só voltei nesse elemento aqui para relembrar vocês dessa questão. Então, assim, ó, eu não vou analisar, em hipótese alguma, na culpabilidade como circunstância judicial, se o indivíduo teve ou não potencial com ciência da ilicitude, nem tão pouco se houve má fé. Por quê? Porque esses elementos já fazem parte lá da formação da culpabilidade, lá na teoria do crime. Então, veja bem, a culpabilidade na teoria do crime é uma coisa, certo? A conduta praticada pelo é culpável. No momento que ele praticou a conduta, havia potencial conhecimento da ilicitude e havia uma exigibilidade com diversa? Havia. Beleza, top. Então ele é culpável. Aqui, a culpabilidade que nós estamos analisando nesse momento é o quê? A intensidade do dolo. Se essa intensidade do dolo ultrapassou aquela que é natural do tipo penal praticado pelo réu, certo? É só se ela ultrapassou. Só se você falar, poxa, ele fez um esforço muito grande para alcançar o resultado. Ele fez algo além do que qualquer outro réu faria. Então, nesse caso, ele merece que a circunstância seja majorada. Tá certo? Então, essa é a primeira das circunstâncias. Vamos lá, senhores, para a segunda. Eu parei só para poder uma torcidinha básica. Agora eu vou falar de antecedentes, Matei. Antecedentes. Gente, o antecedente está em branco o slide. Por que o antecedente o slide está em branco? Porque, conforme nós verificamos em aula, os antecedentes hoje, na maioria das vezes, eles devem ser julgados como prejudicados ou neutros. Por quê? Gente, olha só. Se o réu é primário, não há que se falar em majoração, certo? Obrigação, inclusive, do réu é que ele seja primário mesmo. Se o réu ele é reincidente, ou seja, se ele já foi condenado com decisão transitada em julgado em outro processo penal, nesse caso,
ele deverá ser considerado como reincidente. E aí trata-se de uma circunstância legal a ser analisada na segunda fase da dosimetria de pena. Portanto, não devendo ser analisada nessa fase, nesse período. Ah, então, peraí. O que sobra? Bom, eventualmente, e aí começa a haver já muita discussão na doutrina, na jurisprudência. A única situação que poderia ser considerada como um antecedente e que poderia majorar-se a pena do réu nessa fase inicial seria aquelas circunstâncias em que ele é tecnicamente primário. Meu Deus, o que é o tecnicamente primário? Vocês lembram? Aquele indivíduo que já cumpriu pena, que já teve a sua punibilidade extinta há mais de 5 anos sem cometer um novo ilícito e que teve essa sua situação reconhecida, tornando-se novamente tecnicamente primário. Esse indivíduo, ele pode, ao entendimento, nada impede, pelo menos não há um óbice expresso, de que esse indivíduo venha a ser considerado como indivíduo com maus antecedentes para fins de dosimetria de pena. Professor, mas é aquele indivíduo que tem várias passagens pela polícia, aquele indivíduo que tem inquéritos e processos em andamento, esse também tem maus antecedentes? Não, esse não tem maus antecedentes. Por quê? Porque impera em nosso ordenamento uma teoriazinha básica, a presunção da inocência. Então, não adianta ter inquérito em andamento, não adianta ter processo em andamento, porque se não há uma decisão transitada em julgado, esse indivíduo não pode ser considerado como culpado. Se ele não pode ser considerado como culpado, não há que se falar em antecedentes. Então, gente, olha só, em regra, nos termos do que entende a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, essa circunstância judicial, ela deve, em regra, ser considerada como prejudicada ou como neutra, certo? Excepcionalmente, poderá ser considerado como, excepcionalmente, poderá ser considerada como desfavorável nos casos em que esse indivíduo seja tecnicamente primário. Foi condenado, certo? Depois de condenado, embaçou tudo aqui, ó, essa câmera, não sei porquê. Depois de condenado, teve a sua punibilidade extinta e passou 5 anos sem praticar nenhum tipo de ilícito. Eu vou até parar esse vídeo aqui agora, porque, voltou aqui, estava com probleminha no foco, agora vocês estão vendo aí, que continua em branco, somente escrito antecedentes em razão disso aí. Então, guardem essa questão, mesmo porque, senhores, as questões ligadas a esta circunstância judicial, elas costumam muito cair em provas da OAB, concursos e provas de A1. Muito bem, senhores. Terceira circunstância judicial, conduta social. Como esse indivíduo, ele é visto pela sociedade aonde ele está inserido. Existe ou não uma adequação da conduta desse indivíduo em relação àquilo que é entendido como adequado pela sociedade? Olha só, é interessante destacar, gente, que nesse ponto, como eu falei, ó, o comportamento dele deve ser considerado adequado em meio à sociedade onde ele está inserido, em meio ao contexto social em que ele vive. Nessa questão, deve-se observar o quê? Primeiro, como é a sua adequação no âmbito familiar,
no âmbito religioso, no âmbito laboral, que são elementos que fazem parte dessa conduta social. Observe-se que, quando se fala em conduta social, deve-se analisar o quê? O contexto. Não pode se analisar uma situação isolada, certo? Então deve-se observar o seguinte: como é a conduta desse indivíduo ao longo dos anos, ao longo do período que antecedeu o ilícito. Esse é um indivíduo que era bem quisto pela sociedade, ele se adequava às práticas consideradas como aceitáveis pela sociedade ou não, certo? Então, esses são os elementos que são analisados na conduta social. E olha só, o juiz não pode analisar isso com base naquilo que está alheio aos autos. Ele tem que observar o quê? A conduta social com base nos elementos que estão presentes nos autos, certo? As provas que foram colacionadas aos autos é que devem servir como base para que o magistrado, para que o operador do direito possa firmar o seu convencimento no que tange a uma conduta social adequada ou inadequada, ou seja, uma circunstância judicial que será majorada como favorável ou como desfavorável em relação ao réu. Bem, senhores, próxima, personalidade. Gente, olha só, personalidade do réu. Ele tem uma personalidade voltada para o crime ou não? Olha só, gente, eu não posso analisar elementos superficiais, certo? É necessário que haja elementos técnicos, já falamos disso. Se não houver elementos técnicos, não há que se falar da demonstração de uma personalidade desfavorável ao réu. Então o juiz tem que analisar o quê? O contexto. Em meio a esse contexto, ele deve ter uma prova cabal, uma prova técnica. Não havendo a prova técnica, o juiz deixará ou deverá deixar de valorar essa circunstância, considerando-a como prejudicada. Certo? Vamos lá. Nós vamos passar para a próxima circunstância, qual que é dos motivos. Gente, motivação. Por que é que você está assistindo a essa aula somente olhando essas imagens, por esses slides, sem ver minha cara, perdendo seu tempo, nesse período de quarentena? Ou porque você não tem nada para fazer, ou por um outro motivo muito especial, que é o qual? Porque você deseja concluir o seu bacharelado de direito. Então você tem uma motivação, você tem um objetivo para alcançar. Então, a motivação é a mola propulsora, é aquilo que faz com que uma pessoa deixe de ter ou tenha determinada conduta. E é isso que é analisado. O que foi o fator determinante para que aquele indivíduo venha a praticar determinado ilícito. Esse fator determinante não pode, em hipótese alguma, ser aquele que já está ligado ao tipo penal. Olha só, por que o indivíduo furta? Ele furta porque ele quer obter uma vantagem patrimonial indevida, de maneira fácil. Isso aí já faz parte da natureza do tipo penal. Então, eu tenho que analisar se além daquela motivação já prevista no tipo penal,
existe uma outra mais reprovável do que aquela que já impulsiona o indivíduo a cometer o ilícito. Quer ver um exemplo? Matar alguém por matar alguém porque eu queria ceifar a vida daquele indivíduo, queria que ele morresse. Bom, então a morte, o desejo de morte daquele indivíduo é algo que está inerente ao tipo penal homicídio. Agora, matei porque eu queria ocultar um outro ilícito. Matei porque eu recebi uma promessa de pagamento. Paguei porque eu queria receber uma herança. Então, essas motivações, elas são mais reprováveis do que aquela prevista no tipo penal. Se a motivação ela não for algo que qualifique o crime, e se a motivação não for algo que seja considerado como um agravante, eu poderei utilizar aí como uma circunstância judicial desfavorável. É importante você estar atento, minha gente, no que tange à questão da motivação, porque na maioria dos casos, quando existe uma motivação desfavorável, que ultrapassa aí aquela inerente ao tipo penal, ela costuma, em regra, ser um elemento que qualifica o crime ou um elemento que vai, de alguma forma, agravar a pena. Então, quando se trata de motivos, é muito importante que você esteja atento a esses elementos, tá bom? Vamos lá. Das circunstâncias. Então, quando nós falamos de circunstâncias, nós estamos falando do quê? Dos elementos incidentais ali, dos elementos que se relacionam com o momento e a forma em que o crime ocorreu. Certo? Nesse contexto, eu vou analisar aquele ambiente, aquele momento, aquele horário, ele é mais propício ou não ao cometimento de determinado ilícito? Ele é mais reprovável eu cometer determinado ilícito no lugar A, no horário tal, do que no horário B? Então, é esse elemento que eu tenho que analisar. Se existe uma maior reprovabilidade da circunstância em que o crime se deu, eu vou verificar e vou tratar essa circunstância judicial como desfavorável. Entendeu? Então, olha só, analisa a circunstância. Pô, é uma circunstância que de alguma forma contribuía, que de alguma forma induzia, que de alguma forma favorecia ao cometimento ilícito. Opa, então nesse caso eu tenho que considerar que aquela circunstância ela se favoreceu o crime, tem que considerar aquela circunstância com mais favorável, ou seja, eu não vou majorar a pena. Agora, se a circunstância ela em nada contribuía e mesmo assim o indivíduo praticou o ilícito, se aquela circunstância de hora, local e conjunto fático em nada contribuiu, nesse caso eu posso majorar a pena tratando-a como uma circunstância judicial desfavorável. Me enrolei um pouquinho, fiquei um pouco patinando, mas acho que deu para entender em quais situações nós temos as circunstâncias desfavoráveis, né? Vamos lá. Das consequências.
das consequências, mais uma circunstância judicial. Gente, circunstância judicial das consequências, eu tenho que separar o que é consequência natural do tipo penal. O que é consequência natural do homicídio? A morte. O que é consequência natural de um crime contra o patrimônio? A pessoa perder, de alguma forma, determinado patrimônio. Certo? Certo. Então, só será considerado para fins de majoração de pena como uma circunstância judicial desfavorável no que tange às consequências, quando as consequências do ilícito ultrapassarem, forem além daquelas que são naturais. O indivíduo, o indivíduo cometeu um furto e esse furto era de bens com grande estima, grande valor moral, grande valor sentimental, religioso. A consequência, então, para a vítima, ela ultrapassa a questão do dano patrimonial, podendo, portanto, nesse caso, haver uma majoração da pena do quesito consequência. O indivíduo praticou um homicídio em desfavor de um pai de família que deixou a esposa e 3 filhos em idade tênue sem ter como garantir a sua subsistência. Logo, verifica-se que nesse caso o homicídio provocou não só a morte da vítima, mas um problema social, certo? Então, nesse caso, que se majorar a pena nesse elemento, nessa circunstância judicial, denominada consequência. Tá certo, gente? Mais uma. Comportamento da vítima. Gente, é preciso analisar. A vítima contribuiu? A vítima não contribuiu? E aí, nesse elemento eu falei com vocês, trouxe aqueles critérios que são observados lá em vitimologia. Então, quando se estuda vitimologia, a vítima ela pode ser considerada como mais culpada que o réu, tão culpada que o réu, menos culpada que o réu ou indiferente. Bom, se a vítima for mais culpada que o réu, nós vamos estar numa situação que caracterizar-se-á a legítima defesa, então nós já descartamos essa situação. Se nós estamos no contexto onde a vítima é tão culpada quanto o réu, nós podemos dizer o seguinte, que a vítima provocou ou a vítima teve responsabilidade semelhante à do réu. Portanto, nesse caso, o comportamento da vítima, ele contribuiu e muito, ele foi determinante para o resultado ilícito. Então, não há que se falar em majoração da pena. No caso da vítima menos culpada que o réu. A vítima menos culpada que o réu é aquela vítima que é descuidada, aquela vítima que é imprudente, aquela vítima que ela é negligente, aquela vítima que é muitas vezes até mesmo omissa e que ela de alguma forma facilita, que ela contribui, ainda que minimamente, mas contribui. Aquele indivíduo que deixa a chave do carro na ignição, aquele indivíduo que sai e deixa a casa com as portas destrancadas e abertas, ou a janela aberta, esse indivíduo teve culpa? Teve. Menor, muito menor que a do réu, mas de alguma forma ele contribuiu. Entende-se que nessa situação não há que se agravar a pena. A circunstância judicial
deve ainda ser considerada como favorável ou até mesmo como neutra. Agora, se na circunstância judicial do comportamento da vítima verificou-se que a mesma em nada contribuiu, que a mesma foi indiferente. A vítima, ela teve a sua casa furtada, mas essa vítima, antes de sair de casa, ela trancou todas as portas, ela utilizou-se de todas as medidas que um homem normal utiliza para garantir a integridade do seu patrimônio. Gente, nesse caso, a vítima em nada contribuiu. Nós podemos retirar essa vítima do cenário e colocar uma outra vítima que o crime iria acontecer. Nesse caso, então, a circunstância deverá ser considerada como desfavorável. Então, na única situação que eu vou majorar a pena do réu no quesito comportamento da vítima é quando a vítima, o comportamento da vítima foi indiferente, em nada contribuiu para o resultado crime. Tá certo, gente? Muito bem. Aqui são alguns elementos referentes às circunstâncias e aí depois já se discutirá as circunstâncias legais. Gente, tá aí mais um trecho da aula com relação à primeira fase da dosimetria de pena. Nossa próxima aula nós vamos falar de circunstâncias legais. Lembrando, hein? Tem exercícios para os senhores resolver com relação à primeira fase da dosimetria de pena. Grande abraço, fique com Deus.